Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, do canal Que Diz a Bíblia. Como você tem passado? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Olha, eu tenho alguma coisa que eu quero falar aqui diante das celeumas que estão existindo por parte de um grupo sectário que não se conforma em ser taxado como um grupo, como nós falamos, não sendo repetitivo, uma seita, um grupo sectário. Se tratam dos adventistas do sétimo dia. Um dos representantes mais conhecidos dessa seita é o chamado arqueólogo Rodrigo Silva, e que eu costumo dizer que, como pastor, ele é um excelente arqueólogo. E, ultimamente, agora ele tem se pronunciado, tentando fazer uma defesa inócua a respeito do grupo ao qual ele pertence. Isto porque André Valadão falou e declarou que o Adventismo do sétimo dia é uma seita. Claro que o André Valadão não descobriu a roda. Isso é um pronunciamento dele, que é normal de todo pastor que tem um mínimo de conhecimento bíblico. Aliás, não pastor, qualquer cristão que tenha um conhecimento bíblico básico vai identificar o grupo adventista do sétimo dia como uma seita. E o Rodrigo Silva, ele tenta defender que não. E aí ele tenta trazer alguns exemplos de outras igrejas, de outros grupos, mas ele não trata pontualmente da questão. Isso é uma estratégia que ele usa para ludibriar aqueles que são leigos, aqueles que não têm o menor conhecimento. E, obviamente, ele não consegue fazer isso. O que está em pauta aqui, Rodrigo Silva, é a questão se Ellen White é ou não uma falsa profetisa, e se a chamada igreja, entre aspas aqui, adventista do sétimo dia, ela é uma seita. E a resposta é sim. E esse sim, ele não advém de uma decisão de uma igreja batista, de uma decisão de uma igreja presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou Brasil para Cristo, ou a Quadrangular, seja a denominação aí que nós estamos falando. Isso é uma decisão baseada nos conceitos bíblicos. O que nós temos que entender é o seguinte, preste bem atenção no que eu vou dizer, você que está me ouvindo agora. Existe a teologia bíblica e existe a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é um sistema de estudos baseado na Bíblia. E aí você tem ramificações de interpretações que até um ponto elas podem ser trabalhadas sim, não há problemas. Por isso existem várias denominações. A presbiteriana, ela pensa de uma forma, os batistas pensam de outra, e quando eu falo batista, existem aí linhas batistas que divergem umas das outras. Por exemplo, você tem várias igrejas batistas que são de linha calvinista. Tem outras que são arminianas, tem outras que não se posicionam. Você tem aí, então, várias linhas. A Assembleia de Deus, ela tem uma interpretação bíblica. Ocorre que essas interpretações na teologia sistemática, elas não implicam, até um certo ponto, em questões mais importantes, porque não se tratam de questões sine qua non para a salvação. Então, por exemplo, entre os presbiterianos, os batistas, os assembleanos, então vamos colocar aí as igrejas tradicionais e as igrejas renovadas, pentecostais, não existe uma celeuma a respeito da pessoa de Cristo. Ou seja, a cristologia nestas denominações é uma, qual? Jesus é Deus, ponto. Então Jesus para o presbiteriano é Deus, para o assembleano é Deus, para o batista é Deus. Para os adventistas já há um problema. Para o adventismo do sétimo dia, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Aí é que está o problema, Rodrigo Silva. E você não tem a coragem de enfrentar isso de frente. Entendeu? Você não tem a coragem de assumir e dizer realmente a organização ao qual eu pertenço, ela não reconhece Jesus como Deus, ela reconhece Jesus como um arcanjo, como as testemunhas de Jeová fazem. Então você tem que ser homem o suficiente para dizer, olha, nós temos essa posição. Ponto.
Porque há divergências entre a presbiteriana, que é uma igreja reformada, muitas igrejas batistas que são reformadas, e os pentecostais, existem algumas divergências sim, mas não na questão das doutrinas centrais. Por exemplo, para o assembleano o inferno existe? Claro que existe. E para o batista? Também. E para o presbiteriano? Também. Para os adventistas o inferno não existe. E isso é uma doutrina central. Então, esta é o que caracteriza o adventismo do sétimo dia como uma seita. Porque heresia pode acontecer em qualquer lugar. Agora, quando a heresia ela é padronizada, sistemática, praticada, adotada, oficializada, então aquele grupeto passa a ser o que? Uma seita, que é o caso de vocês. Então, esse descaramento, essa falta de hombridade, essa falta de vergonha na cara, essa falta de encarar a verdade, é que é o grande problema. Seja homem. Seja homem. Como eu digo, você como um arqueólogo, ou melhor, como pastor, você é um excelente arqueólogo. O teu negócio é arqueologia. O teu negócio não é teologia. O teu negócio não é defender a verdade do evangelho. Exatamente porque você é um camarada tipo um peixe ensaboado, é que você é chamado nesses podcasts por aí. Como o pessoal do podcast é um pessoal leigo, biblicamente falando, eles engolem tudo que você fala. Participe de um podcast com uma pessoa que conhece, que sabe, para você ver quantos minutos você vai permanecer ali falando. Entendeu? Então é isto. O meu recado é exatamente esse. O adventismo do sétimo dia é uma seita porque não respeita, não obedece, não consideram as doutrinas centrais. Jesus é Deus, o inferno existe, o sábado, guardar o sábado não salva ninguém, e vocês dizem que guarda. A pessoa, quando ela vai se tornar membro no Adventismo do sétimo dia e vai se batizar, ela tem que declarar que aceita os ensinos de Ellen White, que ela é considerada uma profetisa, que tudo aquilo que ela escreveu, falou e balbuciou tem peso de profecia como tem na Bíblia. Isso é uma seita. Nenhuma outra denominação dessas que eu falei tem esta prática. Então vocês são uma seita. Agora, o desafio é o seguinte, Rodrigo Silva. Eu não sou arqueólogo. Eu não sou. Mas eu gostaria de ter contigo pelo menos 5 minutos de debate bíblico para ver até onde você iria. Não foi você que falou que no céu vão ter ateus? Ora, você declarou isso no podcast. E o camarada que estava coordenando o podcast achou isso maravilhoso. Por quê? Porque ele não entende nada. No céu vão ter ex-ateus, ex-prostitutas, ex-travestis, ex-ladrões, ex-pecadores, ex. Mas um ateu praticante, se é que se possa colocar essa terminologia, entrar no céu é impossível. Porque para se entrar no céu é necessário que se creia em Cristo como Senhor e Salvador. E a partir do momento que você crê, você deixa de ser ateu. Então isto que você falou é uma tremenda besteira. É fruto de uma mente que as engrenagens mentais suas em relação à Bíblia são totalmente enferrujadas, deturpadas, destruídas. Não tem conexão. Então, continue analisando as pedras, continue fazendo escavações, continue buscando o vaso antigo e explicando como é que era aquele vaso, como é que era aquela coluna. Isso você faz muito bem. Mas quando você entra nas questões bíblicas, você está aí como pedra de tropeço, Rodrigo Silva. Você está aí como uma pessoa que está para deturpar o evangelho, para levar as pessoas ao engano. Então, definitivamente, esse grupeto chamado, que coloca o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma seita. É uma seita. Para vocês terem uma ideia, eles profetizaram a volta de Jesus. Ninguém tem essa capacidade, pode fazer isso. Vocês disseram que o bode emissário tipifica Satanás, que é Satanás que vai levar o pecado do povo embora.
Meu Deus do céu, aonde é que vocês estão com a cabeça em defender isso? Então, é um grupo sectário, sim. E outra, vocês são brabinhos. Vocês são brabinhas. Vocês gostam de vir nos comentários aqui e desafiar, desacatar, mas não tem argumento bíblico. Não é verdade? Então fica o recado. Mas nós temos muitos vídeos e muito material no nosso canal, que se chama O Que Diz a Bíblia, no YouTube. O Que Diz a Bíblia. E temos também um site chamado, com o seguinte endereço, www.oquedizabiblia.com.br. Ali você também pode estar pesquisando e saber, até com provas documentais, porque é que o Adventismo, ele é uma seita, o Adventismo do sétimo dia. Fica aí o recado. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, nos acompanhe aí nos nossos canais. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.